qual é o lucro real da Petrobras? Sendo ela detentora do monopólio, sendo ela estatal e tendo obrigações constitucionais a serem cumpridas, por que que ela tem que ser preservada de todo e qualquer prejuízo? Ou, nesse caso, nem considera como prejuízo. 30 centavos sendo tirado do custo da Petrobras, não é nem prejuízo, é diminuição do lucro. E o empresário que está no mercado, ele passa por momentos que ele tem mais lucro, menos lucro e, em alguns momentos, infelizmente, até algum prejuízo. Mas ele não se recompõe, ele não volta ao mercado, ele não disputa. Não é o que nós estamos vendo. Então, o povo está olhando muito por isso. Qual é o lucro da Petrobras? Primeiro ponto. Se o governo está dizendo que está sacrificando, o povo está sacrificando e sendo sacrificado, por que não a Petrobras também tendo alguma parte nesse sacrifício também? Porque em crise todos têm que sacrificar. Não adianta, senão não se consegue vencer a crise. Não pode ser utilizado como argumento para essa alta taxa de juros a inadimplência, já que nos últimos 10 anos ela é estável. E quero aqui registrar que no início, na instalação da CPI, nós já ouvimos do presidente, senador Ataídes, que o presidente da Associação Brasileira das Empresas de Cartão de Crédito e Serviços já tinha declarado que 88% das pessoas que têm cartão de crédito pagam a sua fatura à vista, ou seja, apenas 12% da população recorre ao crédito rotativo. Então, a inadimplência, o risco desse negócio é quase zero, quase zero. É um mercado concentrado que deixa a sociedade fortemente insatisfeita. Não há qualquer justificativa razoável para a cobrança de taxas dessa ordem de magnitude. A título de exemplo, os juros nos Estados Unidos são, em média, entre 20% e 30% ao ano. Mesmo em países próximos a nós e com economias mais parecidas com a nossa, a exemplo da Argentina, Chile e Colômbia, os juros não passam de 50% ao ano. Imagine e veja a diferença, de 50% para 400% para 800% no nosso Brasil. Então nós temos que defender aqui o consumidor brasileiro, nós temos que defender aqui o povo brasileiro. E é por essa razão que eu fico muito feliz de integrar a Comissão Parlamentar de Inquérito, ou seja, a CPI, que trata dos problemas desses juros abusivos praticados pelas operadoras, pelo sistema financeiro, pelas lojas, no que diz respeito ao crédito rotativo, ao cartão de crédito e também aos cheques especiais. Mais uma vez eu subo à tribuna para falar sobre a intervenção federal no estado do Rio de Janeiro. Acreditamos que essa ação seria o nosso último recurso para finalmente colocar freio na criminalidade que atormenta toda a população do Rio de Janeiro. Infelizmente, parece que estamos equivocados. A intervenção no Rio de Janeiro, para mim, não existe na prática. Os números de crimes só aumentam. Houve um crescimento absurdo de violência no Estado durante os primeiros 30 dias da intervenção, que, repito, não é vista nas ruas. Não existe força nas ruas, a tropa não está nas ruas, eu não sei onde estão as tropas, mas nas ruas do Rio de Janeiro elas não estão. E o que a gente ouve é que estão planejando, o serviço de inteligência está trabalhando a pleno vapor, mas a população quer ação efetiva. Então, todos estamos próximos e sujeitos à violência. Então, eu não aceito que a intervenção federal se torne amanhã motivo de chacota na boca de bandidos. E não só na boca de bandidos, não. Vai se tornar chacota na boca da oposição, e com razão. Vai se tornar chacota na boca da imprensa, e com razão. E não só na imprensa nacional, na imprensa internacional também. Porque o governo usou de um expediente tão forte, que é uma intervenção, para ficar dessa forma. Todo fomento
sensato e bem urdido em defesa do micro e do pequeno empresário que laboram diariamente em favor do interesse público e da riqueza da sociedade. Nesta Casa de Leis, apoiamos o refis para as micro e pequenas empresas. Apoiamos a garantia de desoneração, especialmente voltada à micro e pequena empresa. Defendemos o PLC em causa porque seu conteúdo normativo assegura o parcelamento de recolhimentos atrasados dos débitos tributários apurados no Simples Nacional. Na verdade, é o refis das micro e pequenas empresas. Lamentavelmente, foi vetada esta relevante garantia a todos os que, no salão de beleza, na singela assistência técnica, no pequeno boteco ou na simplória oficina mecânica, necessitam da compreensão dos governantes, até porque, no presente, não está fácil para ninguém. Não está fácil para ninguém vencer os tantos desafios da longa crise pela qual passamos. Em face, na minha opinião, deste equivocado veto presidencial, senhoras e senhores senadores, acreditamos ser o nosso papel derrubá-lo. Eu não era nem contra um, nem contra o outro. Eu não queria nem o fim do táxi e nem o fim do Uber. Eu não era contra nenhum dos dois e queria ser a favor dos dois. Tentar, né, de alguma forma. E por essa questão que me escolheram, então, de relator. Temos que regulamentar o Uber, tem que ter regulamentações? Tem. Mas eu defendo, e já me coloquei à disposição dos taxistas, eu defendo a flexibilização da regulamentação dos táxis. Nós temos que procurar caminhos. Hoje o taxista, ele leva um passageiro para outro município, ele não pode pegar um passageiro no outro município. E a emenda tratava de equiparar isso com o Uber, porque o Uber pode, o aplicativo permite. E acabaram que votaram contra. Existem cálculos para número de táxis que eu pergunto, atende realmente a demanda? Por exemplo, vou citar o meu estado. No Rio de Janeiro são 33 mil permissões de táxi. Por que não são 40 mil ou por que não são 50 mil, uma vez que temos lá 6 milhões de habitantes? Por quê? Porque existe um cálculo que é um táxi para cada 197 habitantes. Eu pergunto, qual é a base desse cálculo? Atende o mercado? Se atendesse o mercado, não teria lugar para o Uber. Ou o Uber passaria mais dificuldades. Este ano, destinei da minha emenda de bancada 100 milhões para a implantação, desenvolvimento, projetos de polos industriais na região metropolitana do Rio de Janeiro. Desse valor, foram empenhados recentemente 25 milhões, o que eu gostaria que fosse destinado à cidade de São Gonçalo. Inclusive, quero aqui agradecer ao governo federal pelo empenho desse valor de 25 milhões para que eu possa, então, atuar nesse trabalho de implantação, desenvolvimento, projetos de polos industriais nas cidades do Rio de Janeiro. Essa foi a intenção da emenda de 100 milhões. Como nós estamos passando por dificuldades, o que é sabido, então o corte atingiu a emenda e eu tive empenhada 25 milhões das emendas, sendo pedido do governo federal que eu aplicasse esse recurso na região metropolitana do Rio de Janeiro. E por isso, então, eu escolhi a cidade de São Gonçalo, uma cidade grande, mais de 1 milhão de habitantes, mas uma cidade pobre, uma cidade praticamente dormitório, que perdeu muito da sua capacidade industrial,